pode tudo. Martim Afonso de Souza, quando chegou no Brasil em 1530, mandado por, acho que Dom João III, quando ele veio da costa do Brasil, pegou 2 navios franceses roubando para o Brasil. Ou seja, eles não roubam desde 1500. Eles roubam a gente desde 1500. E querem continuar, e vão continuar, me desculpe, porque o sistema está montado, está funcionando, a engrenagem funciona, e nós somos poucos diante disso. Se tivesse o judiciário ao nosso lado, estava resolvido. Então, se tiver que ter pressão, é no judiciário. Só que vocês, se forem fazer pressão no judiciário, vão preso. Eu posso fazer, e faço. Eu como cidadão, eu teria receio. Minhas filhas, minha mulher, mas como senador eleito por você, eu não posso ter medo nem ter receio. Eu estarei envergonhando e envergonhado. Portanto, contem comigo. O que vocês pensarem que eu posso fazer? Claro que eu não posso fazer o que vocês querem, mas a gente pode lutar. E esse grito de vocês tem eco no Senado. Tem eco porque é lá que eu estou para isso, sem nenhuma demagogia, sem nenhum favor. Ninguém me deve nada por isso. É obrigação minha fazer. Eu teria vergonha, nem aqui viria com vocês, se eu não estivesse fazendo o meu papel. E a gente eu queria aproveitar aqui, que tem o pessoal do Careiro da Várzea, e de Altaz, eu sou cidadão do Careiro da Várzea, viu? Eu sou o Eduardo, tenho título, eu fui lá receber. Portanto, eu sofro as mesmas coisas que vocês. Eu queria só dar uma satisfação, o Will falou de mim agora, só divulgar, já que os senhores estão aqui. Aqui tem mais gente de Altazes, né? Eu tenho sido um parceiro, porque Careiro da Várzea, depois eu vou já mostrar aqui, porque a nossa verba federal, na casa do Rio, que o deputado instalou, ele tem mais liberdade. A associação vai para o instituto, a gente não. É governo federal ou governo estadual. Tanto é que quando a gente quer mandar uma emenda para uma comunidade longe que o prefeito não gosta, a gente usa a CEPRO e o IDAM. A CEPRO já tem emendas nossas. A Embrapa não é direta, porque já tem todas, a gente tem ajudado muito a Embrapa com pouca coisa, mas tem ajudado a Embrapa. E Altaz, a gente já fez algumas emendas. Olha só aqui, só estou querendo dizer que a gente tem que cumprir o papel. Eu peço que não tenha uma só palma por isso, que é a minha obrigação. Eu só quero dizer que eu estou cumprindo com a obrigação. Altaz a gente já conseguiu, do custeio do PAB é para a saúde, 350 mil, construção da Casa da Cultura, 350 mil, custeio PAB, 300 mil, custeio PAB, 1 milhão, pavimentação rural na comunidade de Montes Sinais, 5 milhões, construção de uma casa de farinha, 100 mil reais, construção do UBS, 1.465.000, construção da Câmara Municipal de Altazes também, que saiu agora, né? O vereador está aí, 1.200.000, custeio, a pedido do pastor, 200 mil, custeio assistência social do prefeito, 7.352.000, custeio do marco do Estado, 4 milhões, pavimentação urbana, 10 milhões. A gente, esse dinheiro não é meu, só emenda parlamentar. Nem o Wilton, nem eu, nós não tocamos nesse dinheiro, ninguém nem vê esse dinheiro. É uma prerrogativa que a gente tem de fazer isso. E no Careiro da Várzea, e agora como cidadão eu estou na obrigação de dobrar, a gente conseguiu lá uma escola, está aguardando pagamento, 12 salas. Tudo isso são dinheiro local, nem tudo está concluído, tá bom? Mas é que vai ser. Uma escola de 12 salas com quadro do Divino Espírito Santo. Custeio de PAB 250, combate à Covid 600 mil, custeio de PAB saúde 1.800.000, pavimentação no Altar Mirim 4 milhões e meio e CEPRO, olha só, via CEPRO 660 mil com a Associação dos Pecuaristas. O dinheiro já está na conta de vocês. Então, isso aqui, construção da Câmara Municipal. Eu aproveitei para prestar minha conta. Isso é a questão. Mas vamos lá para encerrar de vez. Contem comigo por o que der e vier. Os palavrões, os ataques, os desabafos que querem fazer diante da autoridade, deixa que eu faço. Não corro esse perigo. Mas não desistam. Tudo que eu disse não é para desistir, é para estimular. Vai ter que se dar um jeito nisso algum dia, alguma hora. Mas nós temos que começar pelo judiciário. A gente tem que fazer pressão no judiciário. Eu acho que o Will, como deputado estadual, eu como senador, mais alguém do mercado, conversar com o juiz federal, porque eu tenho conversado. Para explicar, para mostrar, para
mostrar o caos que vai ser tratado e na pobreza que vão jogar vocês. Essa justiça tem que ser conduzida um dia. Como a gente acredita em Deus, como a gente acredita em Deus sempre, a gente está aqui por causa dele, a gente tem que continuar acreditando. Então, o que vocês fizeram hoje é fenomenal. A pé, protestando. Quem passou de carro, saber o que eles estão protestando, o que eles estão fazendo. Saber disso é muito bom. É muito bom ver pai de família, criança aqui que saíram para isso. É bom demais. Como é que a gente vai estimular o deputado estadual e o senador vai enfraquecer diante dessa demonstração que vocês nos deram aqui? Portanto, eu saio daqui renovado, compromisso reassumido, firmado de estar sempre, nesses 3 anos e meio que no resto do mandato, ao lado de vocês. É minha obrigação. Obrigado, senador Plínio. Acredito. Eu quero, antes de caminhar para o encerramento desta audiência, registrar a presença aqui do vereador Ramon de Altazzo. Obrigado pela presença, vereador. Da ex-vereadora Sueli Lopes. Sueli, vereadora, obrigado pela presença. É importante contarmos, e aí reitero o compromisso de ainda, se possível amanhã, mais tarde na próxima semana, relatar para o presidente Roberto Cidade o que foi esta audiência, pedir o suporte da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Já peço também, secretário Ayrton, e irei fazer isso com a liderança do governo, que isso não é uma luta apenas de segmentos, tem que ser uma luta também do governo do Estado do Amazonas para defender o seu povo. O governo, certo? O governador, quando chega uma situação, gente, de ataques à Zona Franca, como acontece de forma corriqueira, de ataques contra a integridade de municípios, da importância, se esquece barreiras de quem é governo, oposição, e todo mundo tem que ficar irmanado. Então, eu irei fazer oficialmente esse apelo ao governador. Olha que eu sou oposição, mas eu sou oposição que é errado. Quando o assunto é um assunto comum e de consenso, como é o caso, essa questão aqui, repito, garantindo o direito, certo? Quem tem direito, mas para mim está claro, certo? Não pode, e as informações trazidas aqui pelo senador Plínio realmente reflete aí, senador. Eu vou fazer se a FAZ estiver recebendo dinheiro público, eu não sei se tem, mas já teve no passado, certo? Então, como é que uma entidade sem fim lucrativo remunera o seu diretor por R$100 mil por mês? Isso é um contrassenso. Se ele fosse o CEO da Mitsubishi, vai lá, porque esse recurso está fazendo falta para algum projeto social. Então aí, quando a gente tem conhecimento dessas informações, nós vamos fazer uma consulta formalmente a FAZ. Certo. Ele não revelou, ele falou que não poderia revelar, mas estava no Google, mas que não levou para nós. Só que nós sabemos que é isso, a gente tem muitas informações e vai lá. Desculpa mais uma vez, eu falei para ele, isso é bem-vindo, nós convidados, isso aqui não é tribunal de júri, isso aqui é uma inquisição. Mas isso aqui também não é plateia de CEO de empresas europeias. Isso aqui é um colegiado de Amazonas. Ou seja, está dizendo para ele, não minta. Perfeito, mas eu queria, antes de todo mundo da mesa já foi ouvido, por exemplo, na audiência, se porventura ficou sem falar alguma representatividade aqui que possa estar presente aqui nessa audiência, que queira fazer uso da palavra. A nossa equipe aqui do cerimonial trouxe para a mesa
as representatividades que já estavam aqui no início da audiência. Se porventura, no decorrer dela, chegou alguma representatividade que não está compondo a mesa, que queira fazer uso da palavra, certo? Porque aí, obviamente, o intuito da audiência, como já diz, é compartilhar a fala para com todos. Se todos se sentiram representados, certo? Nós iremos, obviamente, caminhar para o encerramento. Vamos, como já falei, transcrever tudo que foi dito aqui, senador, para uma ata, certo? Irei encaminhar formalmente a todos os deputados estaduais. Peço ao senador Plínio que Vossa Excelência possa encaminhar a bancada federal, certo? Irei também, para todos que estão aqui na mesa, irei mandar o expediente, obviamente, de forma digital, para não ter necessidade de impressão de tanto papel. E aí já me coloco novamente, este deputado, eu me coloco à inteira disposição. Vereadores, presidente, eu estava aqui, o vereador Fernando me falou uma informação que eu queria que no último censo Altazes deu 50% indígena. 50%? Senador, será que não caberia aí uma denúncia para a Polícia Federal investigar? Porque uma CPI, não dá para poder criar uma CPI do Rani? É porque não pode, 50% da população, de uma hora para outra, não é isso? Porque se pegar o histórico dos últimos censos, não é isso, não é verdade? Como é que uma hora para outra? O que vocês conhecem o CAR, que é o documento lá de registro, é passado para as ONGs executarem. As ONGs pegam dinheiro para executar isso. A ONG pega macaco, toma conta de Pantanal, mucura toma conta de galinheiro nesse país. É verdade. Se não fosse trágico, seria cômico as colocações. Mas olha, gente, eu acredito que foi esclarecedor saber o que pensa. Que pena, repito mais uma vez para que fique registrado, certo? Que a FUNAI não se fez presente, certo? Então isso, para que fique registrado, entendeu? Eu vou para... eu queria só uma ponderação que eu achei interessante, secretário, que não tem como antes. Conceder aqui uma palavra de 3 minutinhos para o vereador Eduardo, fazer um questionamento aqui em nome do povo, dos irmãos do Careiro. Deputado, eu quero pedir verbalmente isso a Vossa Excelência, que encaminhe a CEPRO, porque os produtores rurais que estão aqui sabem que aquele foco de febre aftosa começou no Careiro da Várzea, né? Começou lá, foi lá que começou. E o Careiro da Várzea, eu acharia que deveria receber a vacina de forma gratuita. Mas como não recebe, tudo bem. Mas o que está acontecendo lá, secretário? O Iranduba está pagando R$1,50 e o Castanho R$1,50. Nós estamos pagando R$5 a dose da vacina. Então eu quero pedir ao deputado que intervenha na secretaria para o ano que vem o IDAM possa nos fornecer a vacina no mínimo a R$1,50 igual aos outros. E o pior, os produtores rurais que moram nas proximidades do Iranduba e do Castanho, ano passado compraram lá de R$1,50. Esse ano foi proibido. Porque na hora que fosse notificado, se fosse documento do Iranduba ou do Castanho, não ia poder ser feita a notificação. Pelo menos é o que eu estou sabendo, que é a notícia que está correndo. Então, o ano que vem, mesma coisa de Altazes, né? Então deve estar acontecendo um monopólio, senador, igual das outras no município do Careiro, porque lá nós temos uma que vende, mas é R$5, a diferença é muito grande do Iranduba e o Castanho. Era só isso. E aí a gente pede, deputado, a sua intervenção aí para a gente ano que vem. Eu vou perguntando sobre o secretário aqui, se pode para Chico, por que não pode para Francisco? Certo. Vamos lá. A pauta, né, tá para... Não, tranquilo. O nosso amigo
Munir Lourenço sabe do que eu vou falar, como também o colega da nossa ADAF. O plantel bovino ele não pertence ao poder público, certo? Ele pertence ao patrimônio, a mim, aos senhores, à senhora, ao pecuarista. A competência que cabe de cuidar do patrimônio público é do serviço público, mas do patrimônio pessoal é do interessado. No caso, o pecuarista, a pauta que foi abordada pelo vereador. Nós estamos caminhando a passos largos e aqui eu quero em público agradecer o esforço de todos os pecuaristas do estado do Amazonas para nós sairmos da vacinação. Nós temos aqui municípios que são referência e foi reconhecido onde o senador colocou, na França, municípios que fizeram a tarefa bem avançada, que foi identificado que não corre o risco de febre aftosa, que é a região sul do estado. Eles não têm nem sequer registro, nenhum caso há anos faz sorologia, e nós evoluímos para esses municípios estarem fora de vacinar nenhum animal. Nós não conseguimos avançar os demais municípios, que são 41, em virtude de nós não termos o histórico da sorologia. Até que o Tomildo Casar, que foi presidente da DAF, sabe disso, que foi feito um esforço hercúleo com os pecuaristas, com o governo do estado, governo federal, porque nessa região dos 41 municípios, inclui o Cariri da Várzea, identificou na sorologia que teve um caso de febre aftosa que repercutiu mundialmente, que o Brasil, no Amazonas, no Cariri da Várzea, teve um caso de febre aftosa. Então nós temos que fazer a tarefa de casa, seguindo um rito e um protocolo da OMC, que é mundial, que vem para o Brasil. Não, eu já vou chegar lá. E aí, você vai já entender porque eu estou dizendo onde é que é o protocolo. E nós temos hoje a necessidade de ter esse registro do protocolo que os municípios do sul do estado já conseguiram. Nós temos, e o senador, os demais membros da mesa, nós temos já outros compromissos, nós estamos caminhando para as 5 horas da tarde, certo? Mas eu vou franquear a palavra para o senhor Nilson. Vocês é um L ou um I aqui? O Wilson Mendonça, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Altazes. Boa tarde a todos. Eu saúdo aí a mesa do senador Daniel Valério. Eu sou o Wilson Mendonça, sou presidente da associação da APRA, a Associação dos Produtores Rurais de Altazes. Eu queria só fazer duas colocações aqui a respeito do que eu ouvi ali do presidente do senhor da Embrapa, né? Uma das soluções para o nosso município, e como a Embrapa tem nessa solução, para que muitas coisas viessem realmente ser resolvida, né, de a gente poder criar mais numa área reduzida, né? Aí é muito bonito a gente falar assim, fazer as colocações, beleza, né? Assim a gente está aqui ouvindo vocês falarem aí, só que quando chega na realidade a gente encontra barreiras, né? Porque, por um exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Banco do Brasil está financiando hoje de 100 a 400 mil reais para o pecuarista, mas eu acredito que de Altazes aqui ninguém conseguiu esse financiamento. Por quê? Porque quando chega em questão de documentação de suas terras, ninguém pode adquirir. A implantação do estudo da Embrapa para solucionar, trazer a solução para a gente na pecuária é bacana, é bonito, é boa. Mas agora a pergunta fica: quantos pecuaristas vão ter acesso a esse apoio? Né? Porque para esse projeto ser implantado lá, vai gerar um custo. E eu e os demais pecuaristas vai ter como ter acesso a esse apoio da Embrapa? Não tem.
Outra coisa que eu quero deixar aqui, aproveitar esse momento e deixar, é a situação da DAF. A DAF no nosso município, lá em Altazes. Inclusive até conversei com os vereadores, já foi conversado com o vereador, para ver o que a gente pode fazer a respeito da DAF nessa situação. Porque estão querendo, quando a gente tira o gado da gente, da vagem para terra firme, da terra firme para a vagem, agora estão exigindo que, um exemplo eu vou dar aqui, a vagem que nós temos é da nossa mãe, está no nome dela, e ela não tem título de terra da vagem, não existe título, né? Como o rapaz que estava aí falou, agora que estão vendo essa ação para ver se, tá, mas no momento a vagem está no nome dela, aí bota gado lá na vagem e mais 3 irmãos meus, são 4. Para mim levar meu gado da terra firme, eu não tenho muito, tá? Eu só tenho 3 bichinhos. Para mim pegar esses 3 e levar para a várzea, eu tenho que fazer uma parceria com a minha mãe. Aí quando eu vou fazer uma parceria com ela, essa parceria tem que ser reconhecida em cartório. Quando a gente chega no cartório, o cartório não assina, porque tem que ter o título da terra e a escritura da terra. E aí ninguém tem, porque o governo não dá. E aí outra questão, se tu levar o teu gado sem trazer esse documento, a DAF vai e multa R$40 por animal e R$300 ou 300 e pouco por propriedade. E tem muito, ou seja, a gente é obrigado a fazer as coisas erradas, porque a lei nos faz, nos obriga a fazer. Porque a gente não vai deixar o nosso gado na várzea morrer afogado, porque ninguém tem como fazer uma parceria para levar o gado para a terra firme. Tá bom? Então é essa que é assim a minha reivindicação hoje aqui. Então eu agradeço a oportunidade, tá bom? E eu gostaria de ver a gente procurar resolver essa situação em Altazes com respeito à DAF, tá bom? Uma boa tarde a todos. Se eu perguntar do Everton na Embrapa, eu não sei, Everton, se é levar para treinar o pessoal, mostrar como é. Eu queria assim, já que eles não têm dinheiro e a Embrapa pode fazer, minha pergunta é, se eu mandar dinheiro para a Embrapa, você ajuda eles? É possível essa modalidade? O Luiz aqui disse que sim, né, Luiz? Não, mas é direto para a Associação de Pecuaristas do Careta Flávio. Bom dia. Não, de Altazes, desculpa. Assim, a Embrapa já tem um pacote tecnológico em relação à recuperação de áreas alteradas, não chegar nem degradadas, né? Para chegar a essa utilização de aumento de unidade de animal por área. A gente já tem, inclusive, experiências implantadas em Manacapuru e Novairão com essa tecnologia na área de produtor rural. Vamos fazer o guia de campo agora, outubro, aí vamos levar os produtores. E esses recursos é fruto de emenda parlamentar, de um outro parlamentar, que é um colega seu, o deputado Sidney Leite, colocou emenda para fazer essa unidade. O colega aqui, é o colega nosso Jefferson, que coordena isso, o pesquisador, e o Munir aqui acompanha bem isso aí, né? Pode até dar o depoimento dele aí. Então é possível a gente levar isso para Altazes. Agora, claro, o Wilson falou um negócio sério. Essa tecnologia requer, a gente vai levar uma demonstração de que é viável. Aí precisa de financiamento para o produtor. A FEAM, aí, como falou o deputado Wilker, né? Tem que chamar a FEAM e dizer, olha, está aqui o pacote tecnológico que custa tanto para financiar. Eles vão ficar sabendo o que devem fazer. Vão, a gente pode, na área dele, implantar uma unidade de referência. Bora, Wilson, ver se a gente. Tu acredita na Embrapa? Bora ver se a gente faz isso. Eu posso. Wilson, eu me comprometo a ter essa interlocução. Eu já sou parceiro aqui. O senador é um grande parceiro da Embrapa, né? A gente tem que reconhecer isso aqui. Eles, todo ano, em diferentes áreas, na piscicultura, na mandioca lá em Taquatiara, abacaxi lá no Novo Remanso, fábrica de ração na piscicultura, ele destina recursos para a área do produtor, né? Transferir a tecnologia. Vamos fazer isso lá em Altazes. Obrigado, Luiz.
Para finalizar, nosso agradecimento ao senador Plínio, porque a Embrapa existe no Brasil todo, mas tudo isso é feito no gabinete do senador Plínio para todas as Embrapas do Brasil. O pessoal da Embrapa é recebido no gabinete do senador, tem um computador separado, tá? Tem que fazer justiça, né? Muito obrigado. Obrigado, Ela. Eu queria agradecer pela vossa contribuição. Eu digo o seguinte, estava agora há pouco aqui conversando com o secretário executivo, porque o nosso intuito, e voltamos ao ponto inicial, a regularização fundiária passa a ser o grande entrave no crescimento do setor primário do Amazonas. Por quê? Porque condena o produtor a dar um salto. Esse é o grande desafio. E aí, qual é o lado que eu acho que podemos ser práticos? O secretário está me falando que tem as terras da União, do Estado e do município. Nós temos aqui os vereadores que podem trabalhar a questão da regularização e levantar quanto custa isso a nível municipal. Nós, deputados estaduais, podemos procurar os órgãos de terra do Estado e o senador pode nos ajudar no que diz respeito ao INCRA. Por quê, gente? Titulação de terra tem um custo. O quanto, por exemplo, ninguém tem, ou se tem ou não tem o conhecimento, quanto custa, por exemplo, senador, a regularização fundiária de Altazes e Careiro? Alguém pode me socorrer em relação em números? Como é que a gente pode, então, falar de orçamento para regularização fundiária se a gente não sabe de quanto precisa? Então, eu queria propor aqui, por exemplo, a nível estadual, eu vou começar a provocar isso. Não dá para fazer, por exemplo, das 61 cidades, mas aqui a CEPRO, a federação, tem um mapa de quem mais produz. Vamos começar a enfrentar esse desafio, porque quando chegar aqui na hora de se votar o orçamento de 30 bilhões, que essa casa aqui tem a obrigação de votar, alguém tem que se levantar e falar, olha, se nós quisermos tirar o interior da fome, da miséria, nós temos que botar dinheiro para dar ao agricultor o direito de ele poder bater na porta de um Banco do Brasil, já com o suporte da Embrapa, com o apoio da federação, para poder dar um grande salto. Eu sou, senador Plínio, eu sou um grande defensor do modelo Zona Franca. Permitiu que a gente pudesse sobreviver sem ter que agredir o meio ambiente. Mas tudo tem o seu lado bom e positivo. Sabe qual foi o lado negativo, na minha opinião, da Zona Franca? É que deixou muito governo preguiçoso. Cachê, tortou a boca. Por que os estados circunvizinhos fornecem os alimentos para o Amazonas, para Manaus? Sabe por quê, gente? Porque lá virou uma necessidade de produzir. Aqui, o polo industrial cai bilhões na conta do governo, todo mês, sem fazer nada. Só que isso está gerando, há muito tempo, um fosso de desigualdade. Uma capital inchada e o interior empobrecido. Então, por isso que, com base no seu posicionamento, eu vou procurar, como já iria procurar os órgãos de terras, certo? Para tentar entender a nível estadual de quanto nós estamos falando. Eu acho que Altazes e Careiro poderiam ser esse laboratório inicial da norte. Porque o sul também está muito consolidado, lá o sul do Amazonas, certo? Mas aqui próximo da região metropolitana. Gente,